Olá pessoal, aqui é o professor Jorge Leal. Muito bem pessoal, hoje a gente vai continuar então as nossas aulas de física aqui no meu canal, né? E para nossa turma aí do segundo ano, com o assunto propagação de calor, tá bom? Pessoal, esse assunto é um assunto bem legal, bem dinâmico, né? Não envolve aí muita, como é que eu posso dizer? Dificuldade com cálculos, né? Porque é um assunto mais conceitual, tá? Então, é um assunto mais leve de se entender. E a propagação de calor, pessoal, ela é um dos fenômenos aí que a gente vê no nosso dia a dia de forma muito constante, tá? Por quê? Porque a propagação de calor, ela faz parte do nosso dia a dia com relação à nossa sensação de temperatura, de calor, de usos do dia a dia, principalmente ali na cozinha, né, no chuveiro, né, com os equipamentos que geram calor aí no nosso dia a dia, tá bom? Como, por exemplo, ó, uma chaminé, né, ou uma churrasqueira. Imagina que você tem aqui uma chaminé, uma churrasqueira pode ser também, e aí você tem ali um carvão, né, em brasa, pegando fogo, né, os tocos de madeira também sendo queimados, né? E aí, quando você faz isso, você percebe que há a produção de calor pelo fogo, né? Essa produção de calor pelo fogo, pessoal, ela pode se propagar de algumas maneiras, tá? A gente vai ver aqui necessariamente 3 maneiras, que são os 3 principais tipos de propagação do calor, tá? O primeiro tipo de propagação do calor, pessoal, é pela condução, tá? O que é a condução, pessoal? A condução é quando você vai lá do lado da lareira, né? E coloca a sua mão lá, ó, encostado na lareira lá, tá? Você pega a sua mãozinha lá e coloca encostado na lareira. O que é que você vai perceber? Você vai perceber que a parede da lareira vai começar a se aquecer, né? A parede da lareira vai estar se aquecendo, vai começar a ficar mais quente, certo? Isso acontece, pessoal, por causa da condução do calor pelos tijolos, né? Ou pela parede, seja lá do que seja feito a parede da lareira ou da churrasqueira, né? Pela condução do calor pela parede desse objeto, tá? E a parede desse objeto é feito, né, como qualquer outra coisa, de átomos, né? De moléculas. Então, vamos, por exemplo, pegar aqui, ó, um tijolinho dessa nossa lareira aí que a gente desenhou, tá? Esse tijolinho, pessoal, ele é feito de moléculas, né? Vamos aqui representar as moléculas como esferas, né? Bolinhas aqui dentro desse tijolo, tá? E aí o que é que acontece? Aqui eu tenho o fogo, né? Vou desenhar o fogo aqui como uma chama. Esse fogo está em contato lá com a parede de tijolo do lado de dentro, né? E aí, pessoal, o que é o calor, né? O calor é a energia térmica em trânsito, né? Essa energia térmica é transferida para as moléculas que estão ali do lado interno da minha lareira e são convertidas em calor. O que é o calor? Aliás, e são convertidas em temperatura, desculpa, né? O que é a temperatura? É a vibração das moléculas, né? Do material. Essa vibração, pessoal, ela é transmitida de molécula a molécula, né? Em forma de calor. Até que essa transmissão ela vai sendo propagada por condução entre as moléculas até chegar lá na nossa mãozinha, lá, quando a gente está tocando do lado de fora da churrasqueira, tá? Quando a gente toca lá do lado de fora da churrasqueira, a gente sente que essa região aqui está se aquecendo conforme o calor vai se propagando de molécula a molécula, né? Aumentando a temperatura do objeto como um todo, pelo material, né? Muito bem. O segundo tipo de propagação de calor, pessoal, é a convecção, tá? A convecção, pessoal, ela é um fenômeno de propagação de calor que ocorre
pelo deslocamento de massas, tá? Ou de material aquecido. Olha só, o que é isso aqui em cima, né? O que é essa fumacinha preta aqui representa aqui em cima? Representa a fumaça, né? Da queima dos gases ali da minha churrasqueira saindo pelo topo da chaminé. Bem, mas como é que a fumaça sai pelo topo da chaminé? Ela sai, pessoal, porque o ar quente ele é menos denso do que o ar frio. Então, o ar quente ele tende a subir, né, pela chaminé. E aí, o ar frio que está aqui embaixo, como esse ar quente está saindo aqui pela chaminé, ele tende a entrar aqui pela entrada da chaminé para alimentar, inclusive, o oxigênio na chama, né? Se eu tenho um sistema fechado, né, como, por exemplo, se eu tampo aqui, né, fecho a porta, fecho aqui em cima, o que vai acontecer é que eu vou ter aqui dentro um sistema de troca de massas de ar frio por ar quente, né? Como, por exemplo, aqui dentro da geladeira, ó. Se eu pegar aqui dentro da geladeira, que é o objeto que vocês têm em casa aí, que acontece a convecção, né, de forma mais corriqueira no nosso dia a dia, né? Dentro da geladeira, pessoal, o que é que eu tenho? Eu tenho lá o congelador. Tá? Que é o objeto que de fato resfria a geladeira, né? Porque é ele que é ligado ao motor que fica lá atrás, lá embaixo, né? O motor ele comprime o ar com um gás especial, tá? Que através de um sistema lá de compressão e descompressão faz o congelador resfriar, né? E aí, pessoal, o ar que está aqui ao redor do congelador, ele resfria, ele fica mais denso e aí ele desce, tá? E o ar que está embaixo aqui, né? Como ele está mais longe do congelador, ele retira o calor dos objetos que estão dentro da geladeira e aí ao se aquecer ele sobe. Isso gera um ciclo dentro da geladeira, né? De ar quente, eu vou chamar de ar quente, e de ar frio, né? Que ficam trocando, né, através de correntes de convecção no interior dessa geladeira, tá certo? Isso ocorre tanto aqui na churrasqueira, né? Só que de uma forma um pouco mais diferente, porque a churrasqueira é aberta em cima, tudo mais. Mas dentro da geladeira, o sistema de convecção ele é bem característico, né? Onde mais acontece isso, pessoal? Isso acontece também na atmosfera, né? Na atmosfera. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, massas de ar quente trocando de posição com massas de ar frio, né? Você ouve falar aí no noticiário, né, que uma massa de ar quente está tomando a posição de uma massa de ar frio, tá? Isso acontece também na atmosfera, de forma bastante característica também, tá? E a terceira forma, que eu vou dividir aqui para poder escrever, terceira forma de propagação de calor, pessoal, é pela irradiação, tá? O que seria a irradiação? A irradiação, pessoal, é a transmissão de calor por meio de raios infravermelhos. Você já parou para pensar, ó, deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor, entre o Sol, né? Entre o Sol, aqui de amarelo, entre o Sol e a Terra, tá? Eu não tenho nada, não tenho ar, não tenho matéria, né? Entre o Sol e a Terra, eu tenho o vácuo, né? O vazio. Como é que pode, então, o calor do Sol chegar até a Terra? Bem, o calor do Sol, ele chega até a Terra através
da luz, né? Pela radiação luminosa, tá? Essa radiação luminosa, quando ela atinge a superfície da Terra, né? Ela é convertida em raios infravermelhos, né? O que é o raio infravermelho? É a luz infravermelha, é a luz que tem a frequência abaixo do vermelho. Por que o infravermelho? Porque o infravermelho, pessoal, é a faixa de frequência no qual as moléculas absorvem a energia de forma a vibrar, aumentando a temperatura, tá? Geralmente, a vibração das moléculas, elas produzem radiação na forma do infravermelho, tá? Na faixa do infravermelho. Então, eu posso transmitir calor através de luz, né? E essa luz na frequência do infravermelho, ela é o que produz o aumento da temperatura, né? O que faz as moléculas vibrar. As moléculas vibram geralmente nessa faixa de frequência, tá bom? E aí, pessoal, eu tenho algumas características, né? Dessa propagação, que é a forma como um corpo ele reage à incidência de raios infravermelhos, né? Vamos supor aqui que eu tenho aqui uma superfície, como, por exemplo, um pedaço de vidro, né? Vou colocar aqui o vidro. Tá? E aí esse vidro está recebendo raios infravermelhos. Tá? Ou seja, luz, né? E aí pode acontecer algumas coisas com esse raio infravermelho, tá? Esse raio que chega aqui no vidro, a gente chama de raio incidente, né? Calor incidente, tá? Esse calor, pessoal, ele pode ser refletido, né? Ele pode bater na superfície e refletir, né? Então, aqui ele vai ser refletido. Ele pode entrar no material e ser absorvido, né? Ou seja, ele vai aumentar a temperatura. Aqui eu vou colocar absorvido. Ou ele pode, pessoal, simplesmente passar por dentro dele, né? Vai sofrer um pequeno desvio aqui e ser transmitido. De forma que, geralmente, quando isso acontece, parte da energia dele fica aqui no material, né? Assim como no caso do calor absorvido, parte dele também acaba passando, né? Esses fenômenos eles não ocorrem de maneira isolada, cada um, né? Eles são geralmente uma composição dessas três coisas. Então, sempre que, por exemplo, que eu tenho um objeto na vida real, que eu incido uma luz em cima desse objeto, geralmente é o infravermelho, o que acontece é que vai acontecer esses três fenômenos aqui simultaneamente, né? Parte vai ser refletida, parte vai ser absorvida e parte vai ser transmitida, né? Você pode ver, por exemplo, no seu dia a dia, quando você está no sol, né? Parte do calor vai bater na sua pele, na sua roupa e vai ser refletida, né? Parte vai ser absorvida, você vai sentir a sua temperatura aumentar. A gente não tem muita transmissão, porque o nosso corpo é opaco, né? Mas se a gente tiver, por exemplo, uma garrafa de vidro no sol, parte da luz passa por ela, né? Você consegue ver através dela. Parte faz a temperatura da garrafa aumentar. E parte é refletida, você vê um pouco do reflexo da luz na garrafa, né? Então, esses fenômenos aqui, geralmente, eles ocorrem de maneira simultânea, né? De maneira que parte dependendo da característica do corpo, parte vai ser mais transmitida, ou mais refletida, ou mais absorvida, e vice-versa, tá? Inclusive, por exemplo, tem aquela discussão sobre o porquê que a gente deve usar roupas brancas, né? Porque a roupa branca, ela privilegia a reflexão, né? E não a absorção, fazendo com que a temperatura do nosso corpo não fique muito alta, né? Que a gente não fique com muito calor. Tá certo, pessoal? Bem, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.